Quando você entra, logo na entrada desse prédio, você vai ver uma placa. E nessa placa está escrito comunidade. Como que está escrito? Todo mundo junto. 1, 2, 3. A pergunta é, por que Teleios? E é isso que nós vamos aprender hoje. Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios, Novo Testamento, capítulo 4, versículo 11. Abra a tua Bíblia. Paulo orientando a igreja de Éfeso. Diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Repita comigo, maturidade. Se você tem Bíblia, se você tem o hábito, você pode riscar essa palavra maturidade aí. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pelas astúcias e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo em verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, e à medida que cada parte realiza sua função. Nós usamos essa parte das Escrituras para explicar o propósito da igreja. Você faz parte da comunidade Teleios e é preciso entender que uma igreja forte para tempos difíceis é uma igreja que tem um propósito claro e definido. Propósito, ele pode ser especificado de várias formas, mas uma das maneiras que eu gosto é, quando eu falo de propósito, é saber para onde está indo, como está indo. Ou seja, quando eu falo eu tenho um propósito, eu estou dizendo, eu tenho uma consciência, uma clareza de que aquilo que eu estou fazendo é aquilo que eu deveria fazer. E eu tenho uma consciência de que aonde eu quero chegar e como eu estou construindo esse caminho. Isso é ter um propósito. Então, uma igreja forte para tempos difíceis é uma igreja que tem um propósito claro, definido. Ela tem uma consciência do que ela quer, como ela quer e para onde ela quer ir. Então, quando nós falamos comunidade Teleios, não é apenas um nome, mais um nome. Ela tem um porquê. Por que nós colocamos esse nome? Comunidade porque a própria palavra em si, ela se explica, é o sentido de comum, de sermos uma comunidade, de sermos uma família. Isso fala de um ambiente, de reciprocidade, de ajuda mútua, de como a igreja ali neotestamentária, que havia tudo em comum, um auxiliava o outro, um ajudava o outro, é o conceito de família, de lar,
de que um está dando suporte para o outro, e que mesmo nas suas imperfeições, como qualquer família, nós nos ajudamos, nos apoiamos e estamos juntos com um propósito e por um propósito. Nós usamos essa palavra teleios, porque a palavra teleios, ela define a nossa identidade como igreja. Não é com o anseio de se destacar dos demais nomes, ou de ser diferente de uma igreja ou outra. Mas a palavra teleios, ela é usada no contexto bíblico para aquele que é maduro, para aquele que é perfeito, para aquele que é completo. A ideia é explicar que por meio do discipulado, Deus nos leva a um processo de amadurecimento espiritual, e que esse processo de amadurecimento espiritual nos leva a cumprir o propósito de Deus e nos tornar aquilo que Deus nos chamou para ser. Quem está entendendo, diga amém. Todos nós estamos passando por esse processo. E que o desejo de Deus, além de nos salvar, é nos levar a esse nível de maturidade e revelação, para que aí nós possamos estar completos, maduros, prontos, para que possamos viver os benefícios da promessa de Deus. Então é importante que cada um tenha essa consciência como cristão, que você está passando por esse processo e Deus está trabalhando você. Semana passada eu disse que a salvação, ela é trabalhada em 3 tempos. Você foi salvo, você está sendo salvo, você vai ser salvo. Você foi salvo no seu espírito. O novo nascimento é algo que acontece de forma imediata. Mas existe ainda um processo interno de transformação da sua alma, e esse processo, ele é contínuo. Então é normal dizer, você está sendo salvo, não que você venha perder a salvação, mas que esse processo de salvação, ele é contínuo e diário na sua vida. E que você será salvo no sentido de que um dia o seu corpo será glorificado, e aí sim estaremos na glória. Mas enquanto nós estamos nesse processo, é importante ter essa consciência, porque muitas vezes, por não ter essa consciência, não entendem o que está acontecendo e não dão a resposta certa, são imaturos, infantis às vezes, por não ter uma consciência de que estão nesse processo, é um trabalhar de Deus, e tudo coopera para o nosso bem, é no sentido de que as coisas acontecem mesmo ruim, mas que nada foge ao controle de Deus, e tudo isso tem um propósito, nos levar a essa maturidade, a essa completude. E a palavra aqui descrita é teleios. Quando nós olhamos aqui no versículo 13, diz claramente isso, fala assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. A palavra maturidade aí nesse texto é teleios. Teleios descreve aquele que é maduro, aquele que é completo. A definição da palavra teleios é justamente isso. Perfeito significa aquele que é maduro, plenamente desenvolvido. Também é descrito no Novo Testamento como aquele que é adulto ou aquele que é levado no seu estado final, acabado, que está pronto. Em João 19:30, quando Jesus está na cruz, Jesus declara a sua penúltima frase. A última frase foi: a ti eu entrego meu espírito, mas a penúltima frase dele foi:
está consumado. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo, está pronta. A obra está completa. A obra está pronta. E a palavra consumado aí significa teleio. Ou seja, Jesus está dizendo, está completo. Tudo que precisava ser feito foi feito. Agora o cordeiro morreu. Não tem mais nada que fazer, a obra está pronta. Por isso que Jesus brada, está consumado. E os céus ouvem. A palavra teleios, ela é usada 19 vezes no Novo Testamento. Abra comigo em Colossenses capítulo 1, versículo 28. Olha o que o texto diz. Nós proclamamos e advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo está dizendo, nós proclamamos, nós pregamos, nós advertimos, nós ensinamos todo o trabalho do apóstolo de edificar a igreja, de consolidar a igreja, de pregar o evangelho, para que essa palavra, esse ensino, levassem esses homens a se tornarem perfeitos em Cristo. E essa palavra perfeito, no original, é teleios. Então, quando eu digo eu sou teleios, eu estou dizendo eu sou perfeito. Não perfeito no sentido de, eu sou maravilhoso, lindo. Mas é porque uma obra está sendo feita na minha vida e ela foi finalizada. Quem está entendendo, diga amém. Se você pudesse colocar uma placa em você, era aquela plaquinha, estamos em obra. Entendeu? Você está em obras. Há um processo acontecendo aí dentro. Há um processo diário, constante na sua vida. E toda vez que você é exposto à palavra, toda vez que é exposto à edificação da palavra, essa palavra ela vai transformando você ao ponto de te apresentar em Cristo completo. Quem está entendendo, diga amém. A palavra teleios, ela tem pelo menos 3 sentidos no Novo Testamento. Eu gosto, quando a gente fala de estudar o grego original, que o Novo Testamento foi escrito, é que muitas vezes a tradução literal, ela não explica a profundidade do texto. Por isso que é muito comum o pregador, ele fala, olha, no original, né, buscar o original do texto. Não é para que, eu estou me gabando porque eu sei. Não. É porque esse entendimento é importante. Por isso que é importante você buscar o conceito original. Porque às vezes a tradução para o português se perde, né? É comum isso na tradução. Se perde o sentido do que o texto quis dizer. Então veja bem, uma palavra, ela tem um significado tão amplo. E ela é usada para um propósito tão rico. E que se nós entendermos isso, isso pode mudar completamente a nossa perspectiva de vida. Quem está entendendo, diga amém. Então, a palavra teleios, ela tem pelo menos 3 aspectos. Primeiro, ela é usada por aqueles que são cristãos maduros e são capazes de captar e aplicar verdades espirituais. Então, quando eu leio no Novo Testamento a palavra teleios, ela vai ser aplicada para esse tipo de gente. Para um cristão maduro espiritualmente. E quem é esse maduro? É que ele tem uma capacidade de aplicar as verdades espirituais, porque o imaturo, o infantil, ele não consegue ter esse discernimento, ele não consegue ter essa percepção, ele é inocente,
Por isso que nós precisamos amadurecer em Deus. Porque uma das características de quem é maduro é que ele ouve a palavra e ele aplica na sua vida. Eu não tenho dúvida, irmãos, não tenho dúvida disso. Por isso que isso é parte da nossa visão, da nossa essência como igreja, e nós fizemos questão de ser isso. Eu nunca preguei o que eu estou pregando hoje. Mas é porque nós estamos falando de base, de doutrina, nós estamos falando de estrutura, então é fundamental que você entenda por que comunidade de teleios. E por que nós somos o que somos. E fazemos da maneira que nós fazemos. Eu não tenho dúvida que grande parte dos problemas que as pessoas têm é devido à sua imaturidade de como lidar com isso. Muitos casamentos poderiam deixar de... Muitos divórcios poderiam ser evitados. Muito adultério poderia ser evitado. Se houvesse maturidade naquele casamento. Muitos ministérios poderiam romper se houvesse maturidade da pessoa lidar com a adversidade, ter discernimento, ter percepções que não é natural, é espiritual. Por falta de maturidade, muitos jovens às vezes acabam entrando por caminhos que não são de Deus, porque não tiveram o discernimento, a maturidade necessária de perceber que aquilo era um engano. Como problemas poderiam ser evitados. Quanta gente endividada está sofrendo que o problema não é falta de dinheiro, o problema é falta de maturidade para lidar com o dinheiro. Porque não sabe lidar com o dinheiro. Quantos problemas de igreja, e grande parte do problema que nós temos de igreja, muitas vezes o dia a dia do problema da igreja, o comum, o ordinário que nós temos no dia a dia da igreja, a grande parte é problema de maturidade. Então veja como a maturidade é fundamental. E é tão fundamental que os textos bíblicos são claros em relação a isso. Olha, ele deu mesmo para apóstolos, profetas, mestres, doutores, evangelistas, para o fim do aperfeiçoamento dos santos, para que todos, ele está falando para a igreja, todos alcancem a maturidade, para que assim não sejam mais como meninos inconstantes, levados por ventos de doutrina, enganados por astúcia de homens, mas que todos crescem, todos amadurecem, e o corpo chamado igreja seja edificado, e Deus seja glorificado. Não tenho dúvida que a grande parte do problema da igreja que nós vemos hoje, no geral, não tem nada a ver com o diabo, apesar que existe, eu não estou negando isso, mas a grande parte do problema é que quando eu olho para muita igreja, o que eu vejo não é igreja, o que eu vejo é um parquinho de diversão, cheio de criancinha ali pulando e saltando, mas que não tem maturidade. Então veja como maturidade é fundamental. A ideia dessa mensagem é que você saia daqui dizendo: estou precisando crescer. Estou precisando crescer. Quando a palavra teleios ela é usada nesse contexto, ela é usada justamente para falar do maduro. 1 Coríntios 2,6, olha que interessante. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. A palavra ali, no original, é teleios. Mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ou seja, entretanto, nós falamos em sabedoria, ou seja, tem coisas que nós vamos falar, mas é para maduro.
Tem coisa que criança não consegue nem pode escutar. Tem assuntos que você não conversa com o imaturo. Tem coisas que ele não está preparado para ouvir e ele não tem uma capacidade de discernir. Então, às vezes, nós pedimos algumas coisas para Deus e falamos, Deus, eu quero viver isso, eu quero viver aquilo. A minha pergunta é, você está pronto para isso? Você tem capacidade para isso? Tem maturidade para isso? Um dia desse, uma pessoa com um problema me apresentou um problema, falou, mas eu quero muito isso na minha vida, eu quero muito isso na minha vida, por que que Deus não me dá isso? E a pessoa fazendo um drama na minha frente. E eu olhei para ela e falei, agora eu estou entendendo por que Deus não te dá. E a pessoa revoltada, nervosa com Deus, mas parecendo uma criança birrenta dentro do mercado, quando a mãe fala, olha, não. Sabe aquela criança que você pega ranço? Que você olha e fala assim, se fosse o meu não faria assim, mas quando você vai ver o seu está fazendo? A minha fez, uma vez. Só precisou de uma vez fazer birra no mercado. Saí andando e fui embora, larguei ela lá. Aí ficou lá desesperada procurando pai e mãe, nunca mais eu fez birra. E aí a pessoa olhou para mim, eu olhei para ela e falei assim, olha, o problema é que você não tem nem maturidade para isso. É evidente aqui, diante de mim, que você não tem maturidade nenhuma para lidar com aquilo que você está pedindo para Deus. Porque se você já está assim, porque você não recebeu um não, imagine quando você tiver essa situação na tua mão. Às vezes tem gente que fala assim, eu quero casar. Por que Deus não me dá? Por que eu não caso? E aí a minha pergunta, eu pergunto, você tem noção do que é casamento? Você tem noção do que é dividir uma vida com outra pessoa, que é compartilhar uma casa, uma cama, uma vida, dinheiro, compartilhar emoções, compartilhar ambiente? Pergunta que eu faço para jovem que quer casar, você está pronto para isso? Você acha que você tem condição emocional para lidar com isso? É isso. Às vezes jovens me procuram falando, eu quero casar. Eu falo, segura em Deus, você não tem maturidade. Eu travo. Não, segura mais um pouco. Mas estou apaixonado. Eu falei, a minha orientação é não case. Agora, se quiser casar, o problema é teu. A minha orientação é não case. Você ainda não tem maturidade. Mas eu estou apaixonado. Não tem nada a ver paixão com maturidade. Você pode estar loucamente apaixonado por ser uma criança ainda. Crianças se apaixonam. Então é essa a questão. Paulo está dizendo, eu só falo coisas profundas com quem é maduro. Tem coisas que Deus vai compartilhar, mas Ele precisa que a pessoa tenha um nível de maturidade para compreender. E isso em todos os aspectos. Às vezes tem situações na nossa vida que nós não rompemos, não porque Deus não quer nos dar, é porque Deus sabe que nós não temos estrutura e maturidade para lidar com isso. Dinheiro. Tem gente que ganha 1.000, 2.000 reais e está afundada em dívida. Afundada em cartão, afundada em... tem 35 sapatos para 2 pés. Um vício de consumo. 10 cartão de crédito estourado. Se não sabe lidar com 1.500, 2.000 reais, como vai ganhar 10 mil, 20 mil? O problema não é o dinheiro, o problema é que não sabe lidar com dinheiro. Acha que dinheiro foi feito para gastar só. Porque criança, não é assim? Como que criança faz? Criança pega o dinheiro, já viu alguma criança falando, não, vou guardar? Criança não guarda, ela quer comer tudo hoje. Criança quer gastar tudo hoje. E criança quer inventar onde gastar dinheiro, não é assim, criança? Eu vi isso com a minha filha quando era pequena.
Você dava dinheiro na mão, ela falava assim, eu preciso gastar, eu quero gastar. Ah, vamos lá, pai, vamos ver onde eu vou gastar. Não, mas você não precisa comprar. Não, não preciso comprar, mas eu quero gastar. Criança procura onde gastar dinheiro, sim ou não? A questão é como que você lida com o seu dinheiro. Está que nem criança? Precisa dar um jeito de gastar, precisa arranjar, comprar uma calça nova, ou comprar um sapato, ou comprar um iPhone de 10 mil reais, faça 35 prestação mais o fígado. Isso é coisa de criança. Porque criança precisa ostentar, criança precisa consumir. Criança precisa mostrar, criança precisa provar para os outros alguma coisa, é coisa de maturo. Uma coisa para mim que mostra a imaturidade de uma pessoa, isso para mim mostra a imaturidade de alguém, é a capacidade, é quando a pessoa precisa ostentar. Ela não aguenta, ela tem que postar tudo, né? Tudo ela posta. Isso aqui é imaturidade pura. Parece criança. Coisa mais horrenda que a gente vê hoje em dia é adulto dançando TikTok. Isso mostra o nível da maturidade das pessoas. Dançando TikTok. Não cabe mais. A maneira como a pessoa se comporta na rede social mostra o nível de maturidade dela. Parece uma criança fazendo fotinho com gatinho, com filtro de gatinho. Isso mostra a imaturidade da pessoa, o nível de maturidade que nós temos hoje. Coisa mais horrenda é isso. Pai de família se comportando como adolescente em rede social. Como a pessoa se veste, fala muito do nível de maturidade dela também. É concebível algumas coisas, mas outras não são. Porque não cabe mais. Paulo diz isso lá em Coríntios. Olha, antes de amadurecer eu tinha um comportamento, mas agora não. Tem coisas que não cabe mais. A gente precisa amadurecer para entender isso. Ou só vai entender quando amadurecer. Agora eu sou casado, então há comportamentos que não cabem mais a mim. Sou pai de família agora sou homem casado, agora sou uma mulher casada, agora eu sou uma mulher de tantos anos. Então, existem vestuários que não cabem mais a mim. Adianta. Imagine eu, 47 anos, pai de família, andando de chinelinha, aquelas bermudinhas, aqueles óculos de mano, corrente pendurada no pescoço. Eu vejo os meninos de porta de escola, um óculos fininho, cheio de corrente aqui assim, umas roupas tudo colorida. Cabe para a idade, mas não para mim. É exigido de mim. Entendeu? É exigido de mim. Então olha como a maturidade ela nos denuncia. Aí tem gente que fala assim, ninguém me leva a sério, nem você se leva a sério. Como que você quer que te leve a sério, se nem você está se levando a sério? A pessoa vai para uma entrevista de emprego, chupando chiclete de bermuda. Você entende como maturidade é importante? Por quê? Porque a maturidade te torna apto, te torna respeitável. A maturidade te torna confiável. Te torna confiável. Você tem uma empresa. Seu patrimônio. Você entrega na mão de quem isso? Vou fazer uma entrevista agora de um novo gerente. Aí vem um. Todo mal acabado. Com um linguajar que só Deus sabe. É, mano, parça, tá legal? Firmeza. Ah, mas o currículo dele diz isso, isso, isso. Não importa o currículo. A imagem dele já está me dizendo muita coisa.
Aí eu vou dar uma stalkeada que chama? Vou dar uma olhada na internet. Stalkeada, para quem não sabe aí, ó, é quando você vai pesquisar a pessoa na internet. Aí eu pesquiso, eu olho lá, o cara com os comportamentos, tirando fotinho de biquinho. Entendeu? A moça lá com umas roupas sensual, com versículo bíblico, tirando foto de biquinho com um filtro ainda de internet para dar uma melhorada na cara, porque tem 50, 40 e quer achar que tem 20. Fala, não vou confiar numa pessoa dessa nunca. Para administrar minha empresa? Não tem seriedade, nem ela se leva a sério. Por que eu vou levar a sério? Ela não se leva a sério. Não dá. Fazendo dancinha no TikTok. Às vezes eu vejo no meio pastoral, pastor tirando foto sem camiseta na beira da piscina. Ah, mas pastor não pode? Não, de forma alguma. É pastor. Ele pode na piscina? Pode, mas você fica tirando foto dele com a mulher de biquíni. Tipo assim, parece, não tem lógica, não encaixa, não dá, eu não consigo levar a sério alguém assim. Não, mas prega bonito, não importa, a vida dele tem que me dizer, tem que representar alguma coisa. Não estou dizendo de perfeição, mas você está entendendo? Estou falando de seriedade. Eu não vou confiar em gente assim, não vou entregar minha vida, minha família na mão de quem tem esse tipo de comportamento. Ah, mas tem tantos mil seguidores na internet, não importa, seguidor e nada, isso não leva em consideração, isso não é a minha régua. Como você está entendendo? Precisamos ser teleios, precisamos ser maduros. Isso serve para casamento, para ministério, para dinheiro, para vida. Seu nível de revelação é definido pelo seu nível de maturidade. É fato. Por que nós precisamos ser maduros? A segunda aplicação da palavra teleios é que é quando nós podemos estabelecer prioridades certas na vida. Filipenses capítulo 3, do versículo 12 em diante, diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. A palavra aperfeiçoado também é teleios. Mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não pense que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para os que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcancemos a maturidade, eleito de novo, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto em vocês pensa de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então veja, Paulo está falando, olha, uma coisa eu aprendi, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Não que eu já tenha alcançado, eu não fico na soberba, assim, não, eu já estou pronto, não. Deus fez muita coisa, mas vamos avançar um pouquinho mais, vamos crescer um pouco mais, vamos amadurecer um pouco mais. Não, que mais uma coisa eu faço, me esquecer das coisas que para trás ficam, circunstâncias acontecem, mas esquece, vamos lá, vida que segue, avança, porque tem um alvo. E aí interessante que nesse versículo 15 ele fala assim: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Você percebe que a maturidade te dá o quê? Uma perspectiva diferente. Ou seja, quanto mais maduro eu sou, mais difícil eu cair no pecado da arrogância.
Porque o arrogante é aquele que acha que já tem alguma coisa. Já viu gente que não tem nada, aí quando ganha alguma coisinha já se acha? Aquilo é uma expressão de maturidade. Quem já assistiu Chaves aqui? Não assistiu Chaves, por favor, né? Se você não assistiu, assista. E tem um episódio que o Chaves está lá brincando com um carrinho, com alguma coisa. Aí vem o Kiko, olha aquilo e vai correndo. Daqui a pouco ele pega um negócio lá e vem: que o meu é melhor. E tem gente que parece o Kiko. Entendeu? Não pode comprar um carro que se acha, não pode ter um tênis que se acha, pode ter alguma coisa que já se acha melhor que alguém. Isso é imaturidade, isso é uma infantilidade. Por isso que eu disse que a ostentação é uma expressão de infantilidade. Por isso que eu tenho pavor de quem ostenta as coisas. Não tem problema das pessoas terem, não tem problema com nada disso. Eu tenho pavor de ostentação. Ostentação é uma das coisas mais brega que eu já vi na vida. Acho brega a pessoa ostentar. Tem gente que acha bonito, mas é brega, é cafona. Olha, queridos, aqui é a minha casa que eu comprei. Olha aqui, olha aqui. Olha, queridos, eu fui jantar no restaurante. Olha aqui, aí. Olha aqui o meu carro novo. E faz isso por causa dos outros, não faz por causa de si. Isso é ostentação. Isso é brega. Isso é infantil, isso é qualidade infantil. O imaturo gosta. Olha a minha lapiseira. A criança não é assim na escola? Nossa, olha a minha lapiseira. Minha bique é 4 cores, a minha tem 16. Olha, meu caderno é de Libra. Criança não é assim na escola? Criança gosta de ficar nessa competição, né? É porque o meu é mais bonito, é porque o meu é mais legal. Agora o que é pior é ver adulto fazendo isso. Tem adulto que fica competindo com cara de filho. Não pode chegar perto de alguém que tem filho, não, o meu também, o meu faz isso, o meu também, o meu faz aquilo. E velho fica competindo doença. Mas eu tenho doença maior que a tua. É velho maduro. É gente imatura. Isso é infantilidade. Porque todos nós que alcançamos a maturidade, nós devemos ver a vida, ter uma perspectiva. Quando você vai amadurecendo, uma característica que você começa a ter uma nova perspectiva de tudo. Isso é sinal de maturidade. Aí você começa a ter uma visão e valores começam a mudar. Quanto mais maduro você fica, e eu não quero ligar maturidade e idade, porque isso às vezes não é correlativo. É possível ter uma idade avançada e ser imaturo. Está cheio de velho imaturo. Mas uma característica da maturidade é que você começa a ter percepções claras e valores claros, aquilo que é real. Então, quando você começa a ter essa perspectiva, você começa a enxergar aquilo que de fato importa e tem valor. Uma mudança de valores começa a crescer muito grande dentro de você. Você começa a valorizar isso. Por quê? Porque o texto deixa claro. Quando você amadurece, você consegue ter perspectiva. Então, concluindo, qual é a característica de gente imatura? Vou terminar minha conclusão assim. Gente imatura gosta de intriga. Já viu como tem gente infantil que intriga com todo mundo? Não aguenta.
está sempre arranjando confusão. Aonde trabalha, aonde mora, com o vizinho, o papagaio, na internet. Intriga, o tempo todo. Característica de imaturo: vitimismo. O imaturo gosta de se colocar como vítima da situação. Qual a diferença do maduro? O maduro assume responsabilidade. O imaturo transfere a responsabilidade. Você nunca vai encontrar, raramente, não vou falar nunca, porque nunca é muito sério, mas raramente você vai encontrar uma criança que, quando apronta, ela fala assim: não, fui eu. Não. Normalmente, se tem irmão, ela fala que é irmão. Não é assim? Ah, é fulano. Eu não. Você tem que torcer a criança até ela falar: o quê? Fui eu. Mas até aí você já fez escândalo, você já... Mas normalmente não, porque criança não assume responsabilidade. Criança transfere responsabilidade. Criança procura culpado. Característica do imaturo: vitimismo. Ele sempre se coloca como a vítima da história. Ah, porque eu, porque fizeram, porque isso, porque aquilo outro. E aí ele se sente no direito de não assumir responsabilidade por conta da sua triste história de vida. Gente assim não cresce, não amadurece. Ela sempre trava o processo, ela sempre tenta negociar o processo e não avança no processo. Imaturo gosta de fofoca. Ultimamente está difícil encontrar gente madura, viu? Porque o povo gosta da fofoca, gente. E se tem uma coisa prazerosa é conversar com alguém que tem o que falar. Mas não é que falar da vida dos outros. O que falar de algo consistente. Numa conversa você já consegue identificar claramente. Aprendi na vida que tem 3 tipos de pessoas. A mais baixa é aquela que só fala da vida dos outros. Só sabe falar da vida dos outros. Gente desse tipo foge. Segundo tipo de gente, que é muito comum, é os que falam coisas comuns. Ele não fala da vida dos outros, mas também não fala nada que acrescente. Ele fala de futebol, de novela, Big Brother, Fazenda, sei lá. Mas não tem muita coisa consistente no que falar. Você até conversa com ela, mas desenvolve uma conversa muito longa, porque também não tem muito o que falar, tem conteúdo. E o terceiro tipo de pessoa é gente que tem conteúdo. Você conversa com ela, ela fala de alguma coisa mais profunda, de alguma coisa mais sólida. Você aprende alguma coisa com ela, principalmente de forma bíblica. Gente assim você passa horas conversando. Prazeroso. Ela fala de projeto, ela fala de sonho, ela fala de futuro. Ela contagia. Pergunta: quem é você nessa história? Ou quem você quer ser nessa história? Pessoas imaturas são pessoas que têm descontrole emocional muito fácil. Gente que não sabe lidar com as suas emoções. É até classificado como inteligência emocional. Tem gente que não tem inteligência emocional alguma, não sabe lidar com os seus sentimentos. Explosivo, temperamental. Qualquer coisa que fala já é uma explosão atômica. Gente assim, muito problema em casamento. Gente assim, muito problema nas empresas. Gente assim, muito problema na igreja. Porque a gente parece uma nitroglicerina, sabe? Qualquer movimento além do normal vai de 0 a 100 muito rápido. Toma cuidado. Criança é assim.
comum descontrole emocional em criança. É só ouvir um não. Tinha uma coisa que eu fazia quando a gente era criança, só para dar risada, isso era uma tortura, no bom sentido, com a Pietra. Era só a gente falar não para a Pietra, ela chorava. Não sei porquê também. Né, amor? E virava para a Pietra e falava assim, não, a Pietra, chorava. E dava risada. É hoje. Porém, tem gente que não pode ser repreendido, não pode ouvir umas verdades, não consegue. Outra característica de gente imatura, desorganizada. Raramente, em raras exceções, raríssimas, quem é pai, quem é mãe sabe do que eu estou falando. Raríssimas exceções você vai encontrar uma criança, e normalmente é porque ela tem toque, TDAH, alguma coisa do distúrbio assim. Mas raramente você vai encontrar uma criança organizada. Qual que é a briga das mães aqui? Na maioria das vezes. Guarda-roupa, gaveta, cama. Não é assim? Vive brigando, os maridos. Não é assim que as mulheres ficam gritando em casa? Quando você ouve sua mulher gritar, normalmente associada à desorganização de filho. Concorda comigo, os pais aí? Então você percebe que desorganização é coisa de criança. Com o tempo você vai amadurecendo. Tem alguns que não amadurecem não. E o pior, lembra que eu falei aqui da rede social? E tem gente que olha, eu falei assim, olha, na rede social revela muito o seu nível de maturidade. Tem gente que tem a capacidade de fazer vídeo na rede social, dentro do quarto dela, com uma bagunça, parece um inferno atrás dela, e ela não está nem aí. Nenhuma arrumadinha. Mas desorganização fala muito a respeito da maturidade da pessoa. Dificuldade com relacionamentos duradouros. Isso é muito comum e imaturo. Quando a criança está ali na primeira fase ali do pré, do jardim, não é normal ela falar que tem amiga. É minha amiga, mano. É minha amiga, é meu amigo. É muito normal. Aí ele troca de ano, troca de classe, vira outro amigo, e aí o outro amigo nem sabe onde foi parar, e assim por diante. O problema é que você, com o passar dos anos, a gente amadurece. Uma característica de alguém saudável e maduro emocionalmente é que ele consegue desenvolver relacionamentos a longo prazo. Ele consegue manter esses relacionamentos. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso com todo mundo, porque não é verdade isso. Mas todo mundo precisa ter relacionamentos longos com pessoas. Característica de imaturo, não sabe lidar com dinheiro. Já falei aqui e repito. Seu problema, na maioria do problema, não é falta de dinheiro. Tem gente que acha que tem que ganhar mais. Não, você precisa de mais maturidade para lidar com o dinheiro. Vou dar um exemplo. Todo mundo aqui conhece a história de alguém. Ou é uma senhorinha, ou é alguém que ganha um salário mínimo. Essa pessoa consegue construir casa, consegue fazer alguma coisa ou outra. Quem conhece alguma história assim? Eu conheço. Por que aquela pessoa ganhando um salário mínimo consegue ter coisas que quem ganha 10 mil reais não consegue? A questão é o dinheiro? Não, é a maturidade de como lidar com o dinheiro. Ela sabe administrar, ela sabe gastar. Meu tema de novembro vai ser finanças aqui na igreja. As mensagens quero falar sobre isso. Quero ministrar a igreja sobre esse assunto. E característica de quem é imaturo. Imaturo não
aceita ou não quer aprender com pessoas. Por isso que Jesus não tinha discípulo criança. Parou a pensar nisso, apesar dele amar as crianças. Eu não quero colocar aqui uma crítica, mas você não vê discípulo de Jesus criança. Por quê? Por que na Bíblia não relata, pelo menos no Novo Testamento, se não, mas aí João era já provavelmente um adolescente? Porque criança normalmente não quer aprender com ninguém. Criança acha que sabe tudo. Uma característica do maduro é que o maduro sabe que não sabe, e ele sabe que sozinho ele não consegue adquirir esse conhecimento, então ele vai buscar ajuda. Maduro tem mentor, maduro é discípulo. Discípulo é aquele que quer aprender, que não tem problema nenhum de reconhecer que o outro sabe mais do que ele e que ele pode ouvir alguém sem problema, porque é maduro. Então, concluindo, ser teleios é quando eu permito os processos de Deus em minha vida. Não estou entendendo? Diga amém. Ser teleios é quando eu dou respostas certas diante da adversidade. Eu respondo a essas circunstâncias, aos testes, às adversidades. Eu não fico como uma criança birrenta, fazendo birra, ou abatido numa cama, choramingando, pedindo a morte. Não, mas eu respondo a Deus de forma correta. Eu persevero, eu insisto, eu não desisto, não larga a mão. Criança, quando você faz alguma coisa complexa com criança, e criança não consegue montar um quebra-cabeça, o que normalmente a criança faz? Ela já xinga tudo, já bate no brinquedo, joga de canto, não é assim? Mas quem é maduro, não. Isso é você saber lidar com os processos. Às vezes essa dificuldade que você está passando é o processo de Deus. Responda de forma correta. Vou desistir, vou chutar o balde, vou abandonar, vou separar, eu vou trocar de igreja, vou deixar o trabalho, não aguento mais. Não, essa não é a resposta de quem é maduro. Quem é maduro fala: eu vou aprender, eu vou mostrar que eu estou aqui para ser algo de Deus, eu quero dar a resposta certa. Abandona esse desejo de desistir de tudo porque está difícil. Ser teleios é quando eu desejo cumprir o propósito de Deus na minha vida. Isso é coisa para madura. O desejo dessa palavra hoje era despertar você, para que você possa acordar. Por isso que toda a nossa igreja, toda a estrutura, mensagem, escola bíblica, tudo que nós fazemos aqui é para um propósito: para levar você a se tornar teleios. Não estou falando de nome de igreja, estou falando de projeto de Deus para a tua vida. Quem é teleios, diga amém. Amém. Fique de pé, eu quero orar por você. Louvor, fica tranquilo, eu vou orar hoje e liberar a igreja. Todos foram abençoados com essa palavra. Eu sinto no meu coração que o Senhor te trouxe entendimento hoje.
que muitos precisam dar uma resposta certa nesses dias. Eu tenho uma palavra para você da parte do Senhor. Eu sinto no meu espírito. Pessoas aqui que têm sentido que a vida parece que travou. Você fala, meu Deus, mas não vai, não vai, não vai, não vai. Sabe por que não vai? Porque na vida, para cada circunstância, há um nível de maturidade. E para cada nível de vida que você vai, é exigido de você uma maturidade. Você está entendendo? Às vezes você está querendo, em relação a negócios, às vezes você fala, eu queria estar nesse nível, mas a questão é que você ainda não tem essa maturidade. O Senhor está abrindo o seu entendimento, para que você, abrindo o seu entendimento, você tenha essa maturidade. A palavra de Deus diz, Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que assim experimenteis qual seja boa, perfeita, essa palavra perfeita nesse texto é teleis, e agradável vontade de Deus. Então, para esse nível onde Deus quer te levar, é exigido de você uma maturidade. Essa maturidade é uma percepção. Eu tenho percebido isso nos meus últimos tempos. Algumas portas estão se abrindo, porque o meu nível de percepção mudou. Foi só a mudança da minha percepção interna que o Espírito Santo me deu, as portas se abriram. Percebi isso claramente. Aí Deus abre portas e começa a te levar para outras situações que você fala assim, eu não imaginava que eu ia vir para cá. Sabe por quê? Porque Deus abriu essa percepção. Isso aconteceu em relação ao conselho tutelar com minha esposa. Quando a gente teve essa percepção, Deus abriu essa percepção. Deus falou, agora a porta está aberta aí. Você entende? Por quê? Porque aí você amadurece e falou, opa, a visão da gente era uma visão aqui para dentro. Deus falou, não, visão é para fora. Quando nós percebemos isso, a porta abriu, a gente entrou. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você está entendendo essa revelação? Há um tempo atrás Deus tem falado comigo sobre reino e a cidade ativa, sobre reino e a cidade ativa. E eu não estava entendendo direito. Falei, Deus, eu preciso entender isso. Aí um dia Deus falou no meu coração, trabalha mais pelo reino. Esquece a placa da igreja, trabalha pelo reino. Bom, vou me dispor a isso. Tinha muita resistência. Eu vou lá. Fui participar de reuniões com os pastores da cidade. Tenho algumas amizades, mas eu falei, vou me abrir mais. Com muita resistência, confesso aos irmãos. Já tenho coisa demais para fazer, teve que envolver com coisa com o pastor. Deus falando assim, pensa no reino, não é na sua igreja. Sua igreja eu cuido. Bom, nesses dias fui participar de uma das reuniões dos pastores. Os pastores decidiram que queriam fazer uma marcha pela família na cidade de Itatiba, juntar todas as igrejas. E aí eles decidiram por unanimidade que a melhor pessoa para organizar e para estar à frente dessa marcha sou eu. Pastor Ricardo, você é a pessoa certa para isso. Todo mundo gritando meu nome lá na reunião. Bom, isso que vocês acham, eu aceito esse desafio. Dia 11 de dezembro, sábado, nós vamos ter a primeira marcha pela família dessa cidade. Nós estamos convocando todas as igrejas. Um monte de igreja vai se envolver. Já consegui trio elétrico. Nós vamos declarar e marchar nessa cidade, profetizando sobre essa cidade. Não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver comigo, não tem placa de igreja, é Jesus. Vou chamar até padre para estar comigo agora também. Meu padre vai rezar o Pai Nosso nesse negócio aqui, porque é pela família. Nós vamos nos posicionar como igreja. Mas sabe o que eu estou falando, dando esse testemunho? Porque quando Deus abre a sua percepção, Ele te leva a lugares que você anteriormente não conseguia. Agora Deus está falando, eu vou te levar.
Eu estou te amadurecendo para isso. Sabe, essa pressão, essas angústias que você tem sentido, nada mais é do que a mão do Senhor te levando, gerando pressão para você crescer. São pressões que Deus nos dá, e essas pressões, elas nos ampliam, como a mão do oleiro dentro do vaso. Ele coloca a mão por dentro e a mão por fora, e ele vai dando pressão, e o vaso vai se expandindo. E é isso que está acontecendo com você nesses dias. Você está passando por crise no casamento, é a pressão para vocês dois crescerem como casal. Ah, mas eu já estou casado há tanto tempo. Quer dizer, irmão, não seja orgulhoso de achar que porque você já está há muito tempo casado, que você já sabe tudo. Por isso você faz renovação de voto. Renovação de voto. Vou fazer renovação de voto, 20 anos de casado, para falar o seguinte: olha, aprendi, mas não aprendi nada, tem que aprender muita coisa ainda. É assim. Quando você entender, diga amém. Quero orar por você. Feche seus olhos.